Glória a Deus. Meu irmão, antes de mais nada, eu quero recomendar para você um livro que está aqui na nossa livraria com 60% de desconto. O nome do livro é Você Pode Superar Isso, Como Confrontar, Perdoar e Seguir em Frente. Esse livro é maravilhoso para os nossos dias, então quero te recomendar esse livro, Você Pode Superar Isso, tá bom? Como avisado nos vídeos, falei alguma coisa errada? Boa. Como a gente falou nos vídeos, as crianças agora elas ficam no nosso ambiente de culto até nessa primeira parte. Então as crianças maiores de 6 anos estão aqui. Por favor, fiquem de pé, crianças. Glória a Deus, vamos orar por eles. Estende sua mão para essas crianças que estão espalhadas. Tem algumas ali, tem algumas aqui. Senhor, obrigado, nós abençoamos nossas crianças em nome de Jesus, que elas tenham um tempo poderoso de uma palavra propícia para elas, que o bom solo do coração delas esteja pronto para receber e que a tua unção impacte a vida delas nesse tempo. Nós a abençoamos no nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem subir para a aulinha de vocês, tá bom? Glória a Deus. Você está animado, querido? Lá em cima tem gente cheia da palavra, cheia do Espírito, pronta para ministrar a palavra de Deus e alcançar as nossas crianças, amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho um tema no meu coração há alguns 2 anos ou 1 ano e meio, e esse tema ele vem recorrentemente ganhando força, e eu estava pensando, o que eu vou ministrar no domingo à noite, porque assim, um final de semana como esse, é um final de semana bastante legal, porque assim, eu conduzo a oração de 4 horas de oração, então aí beleza, não tenho uma ministração para estudar, mas eu ministro na reunião do staff, eu ministro na consagração do staff antes do culto e depois no domingo à noite. Então assim, você tem que perguntar para o Senhor, toda vez tem que perguntar para o Senhor, mas esse tema já está no meu coração no último 1 ano e meio, e ontem enquanto nós passávamos 4 horas orando aqui, quando o Duduca estava ministrando o louvor, o Senhor nos conduziu para esse lugar de cantar sobre o fato de sermos um só com Ele. E é isso que nós vamos falar essa noite. O título da ministração é Um com Deus. Amém? Isso te anima? Glória a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. O texto diz assim: aquele, porém, que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Vamos repetir isso junto? No 3, 1, 2, 3. Aquele é um espírito com Ele. Aleluia. Vamos orar. Jesus, obrigado por sua palavra, obrigado pela unção, obrigado pela graça. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra promovendo vida sobre nós, promovendo mudança, transformação em nós. Nós te agradecemos por tua santa palavra caindo no bom solo dos nossos corações e mudando a nossa forma de enxergar, em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Querido, a palavra aqui, unir-se ao Senhor, é uma palavra grega que traz a ideia de colar, se apegar, talvez fundir. O que é fundir? Quando o motor do carro fundiu, o que aconteceu? O carro que você não colocou água, uma revelação para alguns irmãos e para muitas irmãs, aleluia. O carro, querido, não é só ligar, engatar a primeira e acelerar, sabia? Pega a indireta aí, a irmã já está sofrendo ali, ai que absurdo. Eu vou ignorar essa parte do feminismo aqui, brincadeira, minha irmã. Querido, tem que pôr água, tá bom?
E aí quando você não faz as manutenções e você não faz o que tem que ser feito, o carro ele chega numa temperatura tão alta que duas partes do motor se fundem e acabam se tornando uma coisa só. Isso é fundir o motor. Então, o que é fundição? São duas coisas que se tornam uma e se tornam inseparáveis. Querido, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios é: aquele que se uniu com o Senhor se tornou uma só coisa com Ele. Deixa eu dizer algo, você e Deus são inseparáveis. Tem um pastor que eu gosto, ele costuma dizer assim: você e Deus são farinha do mesmo saco. Geralmente nossas mães, nossos avós usavam isso para a gente não andar com más companhias, né? Fulano e ciclano, farinha do mesmo saco. Mas olha que interessante essa expressão. Se você mistura uma farinha cara e a outra barata, no Brasil hoje em dia está raro, né? Isso, mas comprou farinha de trigo, uma cara, outra barata. Uma importada da Itália, outra daqui. E aí você pega as duas e mistura no mesmo saco. Dá para separar depois? É impossível. É isso que aconteceu com você e com Jesus. Impossível de ser separado. Sabe, um outro exemplo que deixa isso claro, eu gosto desses exemplos que são quase infantis, mas que nos trazem clareza do que a Escritura quer dizer. É como café com leite. Deixa eu te dizer, café sempre vai ser café, amém? Leite sempre vai ser leite. Agora, quando eu misturo o café com leite, se torna uma bebida nova e nunca mais eles vão se desvincular. É impossível você voltar e separar só o café. Uma vez que misturou, para sempre vai ser uma coisa nova. Você era uma velha criatura morta, caído espiritualmente, mas uma vez que você se uniu com o Senhor, você se tornou um espírito com Ele, e agora, meu irmão, é inseparável. Diga, eu sou um com Deus. Ao ponto do diabo não conseguir discernir no espírito onde é você, onde é o Espírito de Deus. Onde é o seu espírito humano, onde é o Espírito de Deus. Aleluia. Queridos, se vivemos a partir dessa consciência, muitas das nossas preocupações não vão ter mais lugar. Porque se eu sei que eu sou um com o Senhor, e se eu sei que o meu Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que no início era Deus, estava com Deus, querido, está tudo resolvido. Amém. Deixa eu ler alguns textos para te convencer mais. O Senhor Jesus, Ele orou sobre isso. Você não acha muito massa que Jesus orou por você? Já parou para pensar nisso? Jesus orou por você. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Diga, eu sou um com Deus. O texto diz assim: a minha oração não é apenas por eles, está falando dos discípulos. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Diga, está falando de mim. Jesus, Ele está orando pelos discípulos, mas Ele falou, eu quero orar não só por esses discípulos, mas tem alguns que lá em 2026 vão estar me ouvindo. Jesus estava orando por nós, amém? Para que todos sejam um. Agora olha isso. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Querido, você parou para pensar que loucura é essa? Você acha que Deus estava muito em Jesus? Sim ou não? Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia fala que Jesus é a expressão exata de quem Deus era. Amém? Jesus é quem expressava Deus.
Jesus, ele chega a falar: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Jesus e Deus, eles não tinham uma conexão de escada, eles tinham uma internet banda larga, sei lá, era uma conexão, cara, de Jesus com Deus, eles eram um, amém? Agora Jesus, ele faz uma coisa, ele fala: Pai, eu oro para que eles entrem na nossa conexão. Jesus, ele diz: Pai, como você está em mim e como eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Jesus nos convidou para estar na mesma aliança, no mesmo nível de conexão, no mesmo nível de ligação com Deus, meu irmão. Aí ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus diz: dei-lhes a glória que me deste. Oh, aleluia. Queridos, você consegue perceber o que o nosso Senhor fez por nós? Ele falou: Senhor, a glória que o Senhor me deu, eu compartilhei, dei para eles, para que eles sejam um. Como? Como nós somos um. Jesus está pedindo a Deus: Deus, gera uma conexão entre o Duduca e você, da mesma maneira que eu sou conectado com o Senhor. Gera uma conexão entre a Júlia e o Senhor, da mesma maneira que eu sou conectado com o Senhor. Cada um de nós, Jesus nos colocou na mesma conexão, meu irmão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos estar sem desfrutar dos benefícios da aliança. Existem benefícios dessa conexão para mim e para você, e nós podemos e devemos desfrutar desses benefícios, amém? Glória a Deus. Agora, é importante eu te lembrar quem é Jesus, quem é que estava orando aqui. Como assim, pastor, lembrar quem é Jesus? Porque às vezes nós nos acostumamos com o nome de Jesus, mas esquecemos de quem Ele é, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 1, no versículo 15. O texto diz assim, falando de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se a gente parasse aqui, meu irmão, isso daqui já é poderoso demais. Você é um com Jesus. Quem é Jesus? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo que existe foi criado por meio dele. Nele tudo subsiste. É ele, meu irmão, que nós somos um. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe vida plena sem Jesus. Vida plena só é possível com Jesus. O mundo corre atrás da plenitude. Tentam usar termos que são próprios do cristianismo. Então, você faz determinadas coisas, você age de determinada forma, você melhora, você muda os seus hábitos, você se administra melhor, você dorme melhor, você tem mais gestão da sua vida, do seu patrimônio e tudo mais, e aí você chega na plenitude. Errado. Só existe plenitude em Jesus. Eu trabalhei na empresa de um dos maiores treinadores comportamentais do Brasil e do mundo. Eu lembro de um caso específico
de uma pessoa que estava enfrentando diversos problemas, e esse cara começou a fazer os treinamentos, melhorar de vida, dormir melhor, fazer tudo que você sabe que tem que fazer. Dormir melhor, beber mais água, suplementar, treinar, ter tempo de descanso, todas essas coisas que são boas, lícitas. E aí um dia esse treinador, ele falou: cara, mas deixa eu te dizer uma coisa, porque esse camarada era amigo de infância dele. Deixa eu te dizer uma coisa, plenitude só existe em Jesus. Você pode mudar todos os seus hábitos, meu irmão. Você pode se ajustar, fazer uma boa gestão, você pode fazer um monte de coisa do lado de fora. Só existe plenitude em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Tem muita senhorinha que não dorme às 8 horas por noite, que não bebe 3 litros de água todos os dias, que não está suplementando vitamina D, ômega 3, que não tem aterramento, coloca o pé no chão lá toda manhã, que não meteu shape, mas estão vivendo plenitude, porque plenitude não se encontra do lado de fora, plenitude é uma pessoa, Jesus é a plenitude, foi do agrado de Deus fazer habitar nele toda a plenitude. Ele é a plenitude. E a boa notícia, nós somos um com Ele. Só para ficar claro, eu não sou contra nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, todas elas são boas listas, faça isso. Amém? Deus é bom. Agora, eu quero, nos próximos minutos, falar sobre os benefícios de ser um com Deus. Porque se nós não nos atentarmos para esses benefícios, a tendência é que não vivamos. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das maiores estratégias do diabo, nosso inimigo, é te distrair ao ponto de você não ser quem você é, de você não viver aquilo que você pode viver. Assim, o diabo, ele sabe, ele não pode te parar, ele não pode tocar sua vida, ele não pode tocar sua casa, mas uma coisa que ele tenta fazer com que você viva distraído, porque distraído você não prova os benefícios. Amém? Eu lembro que uma vez eu estava lecionando uma aula, e eu estava falando sobre isso, falando que, olha, uma pessoa que está parada é tão ruim quanto uma pessoa que está distraída. Porque uma pessoa que está distraída não vai usufruir os benefícios. Aí uma aluna levantou a mão lá, ela falou: posso falar? Eu falei: pode. Ela falou: não, está errado, pastor. Uma pessoa distraída é bem pior do que uma pessoa que está parada. Eu falei: ah, é? Por quê? Falou: porque quem está distraído causa acidente. Quem está distraído pode causar morte. É muito mais sério. E às vezes estamos vivendo a nossa vida cristã distraído daquilo que Deus tem para nós. Mas hoje à noite isso será resolvido, amém? Glória a Deus. O primeiro benefício de sermos um com Deus é que a nossa identidade está resolvida, meu irmão. Querido, isso é muita coisa. O mundo fala sobre identidade, e que bom. E graças a Deus a psicologia descobriu esse termo e tem batido nessa tecla, que bom. Mas se tem um povo que não pode mais viver em crise de identidade, sou eu e você. Por quê? Porque a nossa identidade está em Cristo. Amém? João 1, versículo 12, Evangelho de João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, está falando de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, meu irmão, ser filho é direito. Diga: eu sou filho de Deus. Isso deveria responder muita coisa. Quando crises baterem na sua porta, crises internas e externas baterem na sua porta, você pode dizer: ei, eu sou filho.
está resolvido quem eu sou filho. Quando falta e escassez bater na sua porta, você tem que falar: ei, você sabe quem é meu pai? Eu sou filho. Quando preocupações baterem na sua porta, você tem que se lembrar: você sabe quem é meu pai? Ele me deu o direito de ser filho. Aleluia. Querido, eu quero te fazer um convite: medite na sua filiação. Você é filho de Deus. O Senhor Jesus diz: qual pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? E aí ele diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Querido, você é filho. Você pode descansar nessa posição. Sua performance não te torna mais filho. Fazer tudo certinho não te torna mais filho. Seguir 5 passos, 7 passos, 12 passos não te torna mais filho. O que te tornou filho? O sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Romanos 8, versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Prova que você é filho. O próprio Espírito de Deus testemunha no meu espírito. O quê? Eu sou filho. Essa é a prova. Aí o resultado disso, versículo 17: e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele também seremos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho dito que a maioria dos ataques do diabo a nós é um ataque contra a nossa identidade. Porque se tem uma coisa que o diabo ele quer roubar de você, é a sua identidade, querido. Porque quando você não sabe quem você é, você não sabe viver aquilo que Deus tem para você. Se o diabo atrapalhou a sua identidade, ele afetou o seu destino. Amém? Não dá para viver a plenitude de Deus sem clareza de quem você é. Eu quero tentar explicar isso. Muitos de nós temos a consciência do poder de Deus. Deus é poderoso, Ele pode, Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é lindo, Ele é incrível. Jesus, beleza. Aí quando a gente fala assim, esse Deus poderoso vai fazer o sobrenatural como? Através de você. Aí a gente fica, Não, que Deus pode fazer, eu sei. Mas através de mim? Não, é que você não sabe. Rapaz, querido, sim, Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu fazer através de você. E é por isso que você e eu precisamos nos enxergar com a ótica de Deus. Me parece que o apóstolo Paulo teve alguns questionamentos desse tipo. Ele fala em alguns momentos: olha, eu que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, todavia aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Ele sabia, eu sei do meu passado, mas Deus decidiu se revelar através de mim. Vamos pensar um pouco ainda sobre a oração que Jesus fez. Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, que eles estejam em nós. Como Jesus estava no Pai? Alguns exemplos. Evangelho de João, capítulo 15 ou 14, não lembro. O apóstolo Felipe chega para Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta de Jesus? Felipe, você está há tanto tempo comigo e ainda me pede, mostra-me o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Esse era o nível que Jesus estava em Deus, amém? Jesus vira para os fariseus e fala:
creiam em mim, ou creiam pelo menos nas obras que eu faço, porque eu estou fazendo as obras do Pai. Jesus estava falando, o Pai está em mim, o que eu estou fazendo é o Pai fazendo. Amém? E esse é o mesmo nível que Jesus chamou a igreja para participar. Jesus é a expressão exata de Deus, a igreja é a expressão exata de Jesus. Deus, quando quis se mostrar de maneira adequada ao mundo, Ele enviou Jesus. Jesus, quando quis se mostrar ao mundo, enviou você. Você e eu somos a expressão de Deus andando sobre a terra. Querido, viver consciente disso muda a nossa vida. Nós expressamos Jesus aqui na terra, amém? Suas boas obras não te tornam mais filho, nem menos filho. Você é filho por direito de nascimento. Uma vez eu palestrei numa grande igreja do Brasil, lá em Curitiba. E aí o senhor que palestrou antes de mim, ele é de uma família de bilionários. E a palestra do cara foi sucessão familiar. E lindo assim, não é só dinheiro. Ele falou de coisas que eles faziam, de um culto de transição de bênção. Os mais velhos abençoavam os mais novos que iam assumir a empresa, coisa linda. E aí quando eu fui fazer minha palestra, eu falei assim, oi, boa tarde e tal, eu queria perguntar uma coisa, Dr. Jorge, vocês não adotam não? Está aqui, estou aqui. Querido, de fato, o Dr. Jorge Nishimura é de uma família muito importante. Ser da família Nishimura é muito fácil, sabia? É muito fácil. É só fazer uma coisa: nascer na família Nishimura. Você viu? Revelação. Hoje eu vim, cara. Orei em línguas hoje. É muito fácil nascer, ser parte de uma família. É só nascer lá. Teve uma época que os parentes da Estela estavam famosos no ministério, né? Aí uma menina uma vez perguntou para a Estela assim, como é ser uma Honório? Ela, eu nunca fui outra coisa. Eu só sou isso assim, eu realmente não sei. É muito fácil, querido, fazer parte de uma família, é só nascer na família. Sabe o que isso quer dizer, querido? Você nasceu na família de Deus. Você não fez nada para conquistar isso. Você não pagou preço nenhum. Você não teve que emitir documentos. Você não pegou fila de cartório. Meu irmão, você só nasceu na família de Deus por causa de Jesus. É seu direito de nascimento. E você tem acesso aos benefícios da família, amém? Aleluia. Usufrua dos benefícios da família, aleluia. Glória a Deus. Tem muito filho mendigando aquilo que é seu direito. Para de mendigar aquilo que é seu por direito de nascença. Você é filho. Eu amo a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, porque nos traz lições poderosas sobre a questão da nossa identidade. O filho mais novo, depois de pecar, e assim, enfiou o pé na jaca, os dois pés na jaca, a cabeça, entrou na jaca, é isso. E aí um dia, ele caiu em si e falou assim, rapaz, meu pai tem servos. E aí a gente fala servo é um jeito mais bonito, mas no contexto a palavra grega é a mesma palavra para escravos. A palavra doulos que é usada ali. Cara, meu pai tem escravos que estão comendo melhor que eu. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu sei que eu pisei muito na bola. Então eu vou voltar lá para o meu pai e falar assim, pai, eu sei, eu reconheço meus erros. Faz o seguinte, me trata como um dos teus escravos. Oh, querido.
Você já parou para pensar? Eu sei que é uma parábola, não é uma história real, Jesus fala que é uma parábola, mas você já parou para pensar que aquele menino poderia decidir se tornar escravo de qualquer um outro? Ele ia manter o orgulho, o nariz empinado, o irmão dele, Zé Polvinho, que falava mal dele, nem ia ficar sabendo, e estava tudo certo. Mas por que ele quis ser escravo do próprio pai? Talvez a saudade de estar perto da família. Ele falou, cara, eu vou voltar, mesmo que eu não tenha mais a mesma posição, mas eu quero estar lá. E aí ele volta, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate agora como um de teus escravos. Eu amo que o pai nem deu bola para essa ladainha. O pai nem respondeu ao pedido do menino. Ele ouviu, virou para os servos e disse, ei, tragam sandálias, porque escravo anda descalço, mas esse menino nessa casa é filho, e filho não anda descalço. Tragam sandálias, tragam roupa nova, porque aquele pai estava dizendo, eu decido como esse menino vai ser apresentado diante de todos aqui, e ele tem a roupa certa da família para ser apresentado. Tragam um anel de sinete, que é o que simboliza a autoridade dessa família, porque esse menino, mesmo tendo pecado, nessa casa aqui ele não é escravo, ele é filho. Meu filho estava morto e hoje reviveu. Isso é direito de nascimento, meu irmão. Nós somos filhos. Aleluia. Nós somos filhos. Nós podemos desfrutar dos benefícios da filiação. E a gente não precisa ser perfeito para ser filho. A gente é filho. Ontem eu estava numa festa de aniversário e eu estava conversando com um irmão, um pastor que ele quer vai começar a faculdade de psicologia, e a gente estava falando sobre como lidar com as crianças nos ensina. E a Estela me mostrou um negócio que eu não sabia. Você que é pai, é curioso como seus filhos fazem muita birra só com você. Você já percebeu isso? A criança chega em casa e começa a fazer birra. Você fala, meu Deus do céu, será que tem algum espírito que eu tenho que expulsar aqui dessa casa? Às vezes dá vontade de expulsar a criança. Brincadeira. Mas assim, o que acontece? E na verdade, querido, a criança ela só faz birra com os pais porque ela se sente confortável com os pais, como não se sente assim diante de nenhuma outra pessoa. O que isso quer dizer? Para o papai e para a mamãe, nós não precisamos mostrar a nossa versão editada, bonitinha, com filtro do Photoshop, no melhor ângulo, na melhor posição. Para o papai e para a mamãe, a gente pode ser real. Querido, eu costumo dizer que a gente canta, Senhor, eu vou te dar o meu melhor, mas Jesus, Ele não quer apenas o nosso melhor, Ele quer o nosso tudo. Jesus quer a gente nos ângulos que não são os mais bonitos. Jesus nos quer mesmo com falhas, mesmo com limitações, Ele nos quer por inteiro. Aleluia. Diante do papai você pode ser real, meu irmão. A gente não precisa de cara de crente, trejeito de crente, palavreado de crente diante do nosso pai. Dá para ser real. Aleluia. Você é um com o Senhor. E isso deixa claro uma coisa, você é filho. Agora lembrando do texto de Romanos 8, versículo 17, se filho, herdeiro. Deixa eu dizer uma coisa, você é herdeiro, meu irmão. Nunca mais corrige alguém quando a pessoa fala, você é filhinho de papai. Rapaz, você nem sabe o quanto. Meu papai é dono de tudo.
e me tornou herdeiro. Abraham Kuyper tem uma frase que ele diz: não há um centímetro quadrado sobre a terra do qual Jesus não possa reivindicar dizendo, é meu. Não tem um centímetro do planeta Terra que Jesus não possa dizer, é meu. E aí a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Querido, sim, isso toca parte material, financeira e tudo mais. Mas, meu irmão, qualquer provisão que é necessário está em Cristo. Você precisa de provisão para as suas emoções? Está em Cristo. Você precisa de cura para o seu corpo? Está em Cristo. Você precisa de algum dom espiritual fluindo através de você? Tudo isso está em Cristo e disponível para você. Você é herdeiro, meu irmão. Ser um com Deus te faz viver a partir do lugar de autoridade. Aleluia. Uma autoridade que vai além das nossas limitações humanas. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, acho que é 18. Vamos lá. É isso. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada onde? Céus e na terra. Esse que está falando é um com você. Toda autoridade. E aí então, uma vez que ele compartilhou conosco a autoridade, ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E vem aqui a nossa grande comissão. Mas querido, toda autoridade está em Cristo. Tem situações que a gente está entrando com cara de derrota, e a gente deveria estar entrando com cara de mais do que vencedor. Tem circunstâncias que às vezes a gente está entrando, será? E a gente deveria estar entrando, está resolvido. A postura de filho, querido, não é a postura de uma ovelha medrosa. Nós somos filhos. Aleluia. Existem circunstâncias, situações que estão prestes a mudar na sua vida. E eu preciso te dizer, meu irmão, durante anos você está esperando uma manifestação de Deus para a circunstância mudar. E o Senhor está falando com você essa noite, quem tem que mudar é você. E aí a circunstância vai se dobrar. Tem muito crente falando assim: quando algo acontecer, quando algo virar, quando a coisa mudar. Querido, a grande questão é quando você acontecer. Quando você tomar a sua posição e colocar ordem nas coisas, e falar à montanha, e dar ordem às coisas, e a partir da sua posição, exercer autoridade sobre as circunstâncias têm que se dobrar. Um grande homem de Deus, Reinhard Bonke, ele disse: as palavras de Deus na boca de Deus, as palavras de Deus são tão poderosas na minha boca quanto na boca de Deus. Reflete sobre isso. As palavras de Deus na sua boca ainda são as palavras de Deus. Querido, isso é mais legal do que eu consigo expressar. Porque imagina assim: se Jesus chegasse para você e falasse: seja curado. Quantos aqui acreditam que seriam curados na hora? E se Jesus pedir para você falar para você mesmo: seja curado, a palavra ainda é de Jesus. A palavra de Jesus na sua boca ainda é a palavra de Jesus. Aleluia. Aleluia. Existe algo, uma palavra grega que exousia. Essa palavra é autoridade delegada. Querido, Jesus, ele pegou da autoridade dele e delegou para você.
Você que tem irmão já provou o que é exousia, e eu tenho certeza disso, porque alguma vez seu irmão não queria fazer uma coisa, aí seu pai ou sua mãe deu uma ordem, e seu pai e sua mãe falou assim: diga que eu falei. Ah, velho, aí você vem revestido de autoridade, nem o inferno com seus demônios poderia te parar. Minha mãe mandou, pronto. Isso é autoridade delegada. Querido, nosso irmão mais velho, que é um conosco, nos deu autoridade. Faça alguma coisa. Eu estou com essa nota no meu espírito, querido. Tem coisas que você está esperando. Não, quando acontecer, quando chegar o tempo certo, quando destravar, quando Deus fizer. E Deus está esperando você. Quando Ele acontecer, quando Ele acordar, quando Ele destravar, quando Ele chegar na polpa do barco e dizer: mar, tempestade, shh. Aleluia. Você é um com Deus. A autoridade dEle flui através de você. No que é que você tem que dar ordem? Aleluia, aleluia. Querido, muitas vezes nós estamos buscando garantias que Deus não prometeu dar. E Deus está esperando de nós ousadia para obedecê-lo. Oh, glória. O mesmo Pedro, que antes era um seguidor de Jesus, ainda não era um com Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus, a partir do momento que ele se tornou um com Jesus, subindo ao templo, um homem pedindo esmola, pediu dinheiro: me dá alguma coisa. Pedro falou com toda a autoridade: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo, e o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E Pedro pôde ver que da mesma maneira que antes Jesus operava, agora Pedro operava. Jesus continuou fazendo os seus feitos gloriosos, não através do corpo dele encarnado, através do corpo dele espalhado, chamado igreja. Aleluia. Eu quero mostrar um texto para você. Está recebendo algo bom essa noite? Aleluia. Olha isso, Atos 1, versículo 1. Para quem não sabe, o mesmo escritor do livro de Lucas é o escritor do livro de Atos. Lucas, o evangelista, o médico amado. Então, alguns estudiosos entendem que Atos é até uma continuação do evangelho de Lucas. E olha o primeiro versículo, ele diz: a carta de Atos foi destinada a um camarada chamado Teófilo. Era para quem Lucas estava escrevendo. E ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado seus mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Eu quero voltar para o versículo 1. Ele diz aquilo que lá no evangelho eu te mostrei, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui em Atos eu vou relatar o que Jesus continuou fazendo
e ensinando. Agora não era mais o Jesus físico, era Jesus através de Pedro, era Jesus através de João, era Jesus através de Paulo, era Jesus através de Barnabé, era Jesus através de Estevão. E agora, meu irmão, é Jesus através do Lucas, é Jesus através da Mazinha, é Jesus através de cada um de nós. Jesus continua fazendo sua obra sobre a terra através de nós. Aleluia. Pedro, depois de mandar o homem levantar e andar, as pessoas começaram a idolatrá-lo, idolatrar ele a João. E eu falei: ei, peraí, por que vocês estão emocionados? Foi a fé no nome de Jesus que deu a este homem saúde. Pedro falou: não foi eu não, foi Jesus. Vocês estão querendo adorar o cara errado. Eu só sou um porta-voz de Jesus. Quem curou ele foi Jesus, não foi eu. Querido, Jesus quer fazer a obra dele na sua casa, na sua vida, na sua família. E às vezes nós estamos errados porque estamos esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus que será enviado e vai fazer toda a diferença na nossa casa. Querido, o profeta que Deus quer usar na sua casa é você. A boca profética que Deus quer usar na sua família é você. Aquele que vai mudar as coisas no seu lar é você, é Jesus através de você. Repete comigo: eu sou um com Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus, obrigado. Bruninho, dá para colocar ela no PA? Aleluia. Não sei, eu senti vontade de pedir para ela cantar essa música e a gente vai adorar Jesus e pensar que nós somos um com Ele, amém? Aleluia.
Eu acredito que Jesus está passeando no nosso meio e trazendo consigo provisões específicas. Eu vejo o Senhor liberando curas, eu vejo o Senhor liberando coisas que você tem pedido ao Senhor. Obrigado, Jesus. Eu amo quando essa atuação maravilhosa do Espírito de Deus, quando ninguém encostou em você, ninguém foi orar por você, mas o próprio Jesus ministrou ao seu coração. Ele restaurou, Ele curou, Ele mudou as coisas. Em nome de Jesus, deixa Ele ministrar o seu coração. A presença dEle é real nesse lugar, é real em nós. Jesus está atuando, Ele está passeando em nosso meio, Ele está mudando circunstâncias. Aleluia, aleluia. Continua concentrado no Senhor, Ele está fazendo algo. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, 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 Senhor. Totalmente nós nos rendemos, nós te damos o nosso tudo, Senhor. Nós nos rendemos, porque nós sabemos aquele que nunca nos deixou, nunca nos abandonou, é real. Tua presença é real. Tua presença, ela é real. Oh, a presença que nos constrange em amor, em cuidado, em graça, misericórdia. Aquele que nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Ele é real, Ele é real. Mais do que a pele em nossos ossos, mais aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver. Ele é um conosco. Nós somos um com Ele. Nós somos um com Ele.
onde o medo se vai, onde as dúvidas se dissipam, porque nós entendemos o quão perto o Senhor está. Nós entendemos quão perto o Senhor está. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por vidas transformadas por causa da presença. Tem uma nota no meu coração, querido. Quando a Estela pregou aqui da última vez, ela contou, ela fez uma exposição ali do texto de Josué, e quando ela foi falar deles passando o Jordão, algo me chamou a atenção, que a arca ia na frente e o povo deveria estar a exatos 1 quilômetro atrás. Josué é um símbolo da nova aliança, embora estando na velha aliança, ele é um símbolo da nova aliança. E o que o Senhor ministrou no meu coração naquele dia foi: na nova aliança, é a presença que abre o caminho. Com Moisés, ele deu o passo, ele colocou o cajado. Mas agora, quando Josué precisou atravessar o rio, quem foi na frente? A presença. A presença abriu o caminho, a presença abriu o mar. Querido, a presença de Deus é a resposta de Deus para as suas necessidades. A presença de Deus é o próprio Deus atuando onde o seu braço não alcança. A presença de Deus é Ele provendo onde você não consegue. A arca da aliança, a presença de Deus, 3 meses na casa de Obed-edom, gerou prosperidade, gerou vida, gerou o que ele precisava. Querido, a resposta é a presença. Aleluia. Ele habita em você, Ele está em você, e Ele é um com você. Aleluia, glória ao nome de Jesus.